Olá, bom dia. São 20 de outubro de 2023, às 8h40. A gravação desse vídeo vai ser difícil, porque está todo mundo acordado. 8h40, geralmente eu gravo às 4 ou 5 da madrugada. Mas tenho que tentar, porque é hoje o dia de postagem. Então vamos lá? Vamos. O título desse vídeo vai ser Javé é um Deus genocida. Será o título. E vamos provar. Genocida quer dizer que assassina, sanguinário. Vamos provar. Começamos a história mostrando a vocês, vamos fazer a revisão rápida, que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, aqui Babilônia, embaixo de Babilônia, Ur. Pronto, todo mundo já viu. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e se estabeleceu em Canaã como peregrino estrangeiro, não dono da terra, como se quer fazer pensar. Então, em Gênesis 21, 9 e 10, acontece que Abraão, tendo dois filhos, não tendo filhos, então ele vai ter Ismael, mas Ismael vai depois ter a primogenitura e Deus tinha prometido a El Shaddai. El Shaddai, não se esqueçam, tá? Tem um vídeo que mostrou isso claramente. El Shaddai vai dizer que não é ele o filho da promessa. Abraão fica muito chateado e, segundo alguns autores, vou repetir isso, dizem que Abraão pediu a Deus que revogasse a promessa de um filho dele com Sara e aceitasse Ismael. Não adianta. Então, são alguns autores, rabinos, exegetas e não judeus, que dizem que Abraão amava Ismael. O fato é que Sara fica grávida. E aí, ficando grávida, ela manda que Abraão manda embora, aqui está, Agar e Ismael. Abraão aqui está dando uma ordem, vão embora, ó, empurra ela pelas costas e manda ela embora. Já vimos isso aqui. E fica somente Isaac. Então Ismael é, portanto, desprezado e assim, despedido pelo pai, ele e a mãe vão vagar pelo deserto. Ismael sai da casa de Abraão e, rompendo a lei patriarcal, que o mais velho era o herdeiro dos bens e do clã, já dissemos isso aqui, então ele vai para outro lugar. Nós vamos ver aqui. Eles levaram consigo pão e água, mas num determinado momento a água acabou e perceberam que morreriam. Mas acontece que apareceu um anjo a Sara, a Agar, e disse a ela que faria de Ismael também uma grande tribo, uma grande nação. Depois de adultos, vejam bem, não há registro nenhum de desentendimento entre Ismael e Isaac, ao contrário de hoje. Então, até 1914, não há registro em nenhum lugar de um desentendimento entre Ismael, a cuja primogenitura foi roubada por Isaac, porque não era filho dele com a esposa, mas não há desentendimento. Ele aceita, triste, chorando, e vai embora. Ele e a mãe. E os dois aparecem juntos na morte de Abraão, sepultando o pai. Já lemos isso aqui para vocês. Ou seja, Isaac manda chamar Ismael e manda dizer a ele que Abraão morreu. E os dois, então, em Gênesis 25, 9, os dois, podem ler, Abraão e Ismael sepultam,
Ismael e Isaac sepultam Abraão na gruta de Macpela. Então, em Gênesis 25:9, os dois irmãos, Ismael aceitando a fatalidade, foi expulso de casa pelo pai, ele e a mãe, mas ele se torna um adulto e vai ser grande. Então, Abraão morre e Isaac comunica ao seu irmão, Ismael, e ele, sem queixa nenhuma, vem e os dois juntos, Gênesis capítulo 25, versículo 9, sepultam Abraão na gruta de Macpela, onde já estava Sara. Então, veja só, até 1914, essa relação entre os dois era assim. O que é que aconteceu? Nossa intenção é mostrar a vocês. Vamos fazer tal coisa, estamos fazendo esse retrospecto. Para ficar bem claro, tá? Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de se inscrever no canal, divulguem o canal e participem fazendo perguntas. Tenho tido muito pouco tempo. Dificuldade demais de responder as perguntas de vocês. O tempo é curto. Mas, então, isso é importante. Os ismaelitas, inicialmente, e os descendentes de Jacó, até 1914, não há história de uma guerra, de uma luta, de um entendimento entre eles dois. Ao contrário de hoje. Muito bem. Os descendentes de Ismael são, portanto, chamados ismaelitas. Não são, na Bíblia, não moram perto de Isaac. Se organizaram em 12 tribos. Coincidentemente, Isaac também vai ter Jacó, e Jacó vai ter 12 filhos. Então, 12 tribos. Então, Ismael tem 12 tribos, e Isaac, através de Jacó, vai ter 12 tribos. Coincidência? Não sei. Mas viviam os ismaelitas em acampamentos móveis, eram nômades, no deserto de Sur. Gênesis capítulo 25, versículos 16 e 18. Ismael morreu com a idade de 137 anos. A Bíblia não diz onde ele foi sepultado, mas a tradição islâmica muçulmana afirma peremptoriamente que ele foi sepultado na Caaba, onde está hoje Meca, a cidade sagrada, portanto, dentro do templo dos muçulmanos, que é um pano preto que cobre uma imensidade, e debaixo daquele pano preto tem uma construção, e dentro dessa construção tem a pedra negra, que, segundo a tradição, foi encontrada por Maomé. E está lá. Essa pedra negra é sagrada porque é um meteorito. Então, segundo a tradição islâmica, ali não só tem a pedra negra, mas também tem o corpo de Ismael sepultado. Notem bem isso. Então, até hoje, os ismaelitas muçulmanos juram que na Kaaba, em Meca, está a pedra negra que Maomé encontrou, que é um meteorito raro. Ele percebeu que era uma substância rara, e ali também foi sepultado, perto da pedra negra, Ismael. Então, há uma prova, se a gente pudesse constatar isso, desenterrando o corpo de Ismael na Caaba, que é o templo sagrado dos muçulmanos em Meca. Essa volta aqui é para justificar, né, por que Davi herdou o trono. Tudo isso aqui é necessário, tá? Nossa intenção é chegar a Davi, mas é preciso saber tudo isso antes. Mesmo contrariando a lei patriarcal, o preferido de Sara é Jacó. Portanto, apesar dos exegetas afirmarem que há fontes que mostram que Abraão amava Ismael, estou lendo aqui, e pediu a El Shaddai, Javé não existe, né? Você sabe que foi acréscimo,
para dar continuidade à história dos patriarcas com Ismael. Ele já tinha 99 anos. Achava que não podia ter outro filho. Então deixa Ismael e considera ele o filho da promessa e tudo bem. Isso os exegetas afirmam, mas não foi assim. Isaac e Jacó é quem continua a descendência de Abraão. Entretanto, há esse reparo aqui. Muito bem. De qualquer maneira, perambulam tanto Jacó quanto Ismael, quanto Isaac, perambulam por Canaã, sempre havendo a renovação da promessa de que a terra onde pisas será tua. Está em Gênesis 21, de 1 a 5, no caso de Ismael, e Gênesis de 26 a 23, desculpa. Gênesis de 21, de 1 a 5, no caso de Isaac, e no caso de Jacó, Gênesis 26, 23. Capítulo 26, versículo 23 e seguintes. Não vou ler, porque o vídeo vai ficar muito longo. Então, a terra prometida é de Abraão, Isaac e Jacó. Ismael sai, vai morar longe, mas não há história de luta, briga e guerra entre ismaelitas e os descendentes de Jacó até 1914, Primeira Guerra Mundial. Sabemos quem está por trás das duas guerras mundiais, mas eu vou dar ela para vocês. Bom, aí nós temos agora uma coisa curiosa. Um quadro que mostra que, então, tendo mandado embora Ismael, portanto, tendo jogado fora, no lixo, o primogênito legal dele, legal e legítimo, ele agora, Javé, não é Javé, seria o Shaddai, um absurdo, pede ele para sacrificar Isaac. Então Isaac está aqui, uma criança, em cima de uma pedra, Abraão está com um facão, vai sacrificar Isaac. Então perdeu Ismael, agora vai matar Isaac. Mentira! Todos os exegetas, inclusive Harold Bloom, David Rosenberg, no livro de J, diz que esse quadro é uma inserção espúria. Não existiu. Passemos a vocês. Aqui está o livro de absoluta confiança, o livro de J. Aquilo foi inserido por alguém. Jamais, depois de ter rejeitado Ismael, El Shaddai, que é o Deus de Abraão, acha que vai dar o filho de Abraão, portanto não precisa de Ismael. Mande Ismael, que eu farei dele uma grande nação. Consola Abraão e diz a ele: não se preocupe com Ismael, farei dele uma grande nação. Ele será pai de 12 tribos, e essas 12 tribos serão príncipes que reinarão. Então Abraão fica tranquilo, manda Agar embora, manda Ismael embora, e aí Sará engravida. Abraão tem 100 anos. Nasce Isaac. Seria impossível agora essa história de Abraão sacrificar o filho da promessa. Agora sim, é o filho da promessa, filho dele, Sarai. Sara com 90 anos, e ele com 100. É um milagre. A gente tem que ter fé para acreditar nisso, né? Um homem com 100 anos e uma mulher com 90, então tem um filho. 13 anos depois, portanto, Abraão com 113 anos, Sarai com 10, 90, 100, 103 anos, então ele, El Shaddai, teria mandado, totalmente contrário ao espírito de El Shaddai. El Shaddai é pacífico. Abraão, Isaac e Jacó não cometem nenhuma violência. Leiam a Bíblia. Na terra de Canaã, Abraão, Isaac e Jacó não cometem nenhuma violência. A única que acontece é quando Ló é prisioneiro, numa guerra entre 4 reis contra 5. Abraão sabe, desce com 300 homens de guerra escolhidos,
300 generais e resgata Ló. É o único episódio violento. Mas ele tinha que salvar o sobrinho. Ele constava a obrigação. Então, é único. Portanto, El Shaddai é um Deus pacífico. Portanto, não serve para aqueles que queriam um Deus sanguinário. Essa é a razão porque Shaddai é substituído por Javé. Aqueles que queriam um Deus sanguinário, genocida, rejeitam Shaddai. Porque Shaddai é pacífico. Shaddai é o Deus de Melquisedeque, com o nome de Elion. Então, Melquisedeque, São Paulo diz, Maleque, rei, Sadeque, da justiça, cuja capital é Shalem, que é paz, portanto é rei da justiça e da paz. Portanto, com esse Deus, jamais os genocidas teriam uma desculpa para fazer o que fizeram ao longo da história. Por isso, Shaddai é rejeitado e aparece Javé. Agora vocês sabem por que a Bíblia, as traduções, e até no original, alguém fez uma modificação. Para os interessados no genocídio, Shaddai não era o Deus ideal. Ele era pacífico. Ismael e seu irmão Jacó jamais tiveram em guerra, até 1914. Já com Javé, como Deus dos judeus. Então, vem agora porque que Javé surge. Porque os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó são pacíficos. Mas com Moisés vai surgir um ímpeto genocida. Vai começar uma guerra genocida. Aí Shaddai não serve mais. Então, com Moisés surge Javé. Vamos ler. Ainda estamos em Jacó, tá? Segundo, portanto, Harold Bloom e David Rosenberg, aquele quadro, a narrativa do sacrifício de Isaac é uma mentira, entre muitas na Bíblia. Olha, o livro é indubitavelmente, são dois judeus, exegetas e peritos em interpretação textual, crítica e de análise da narrativa. Portanto, tire aquilo da sua cabeça, jamais Abraão tentou sacrificar Isaac. Bom, em Gênesis 1:5, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Isaac é uma figura, é uma sombra que passa, não faz nada. Dizem até que a história de Isaac é copiada da história de Abraão. Foi ao Egito, o Egito lá se apaixonou pela esposa dele, assim como o faraó do Egito tinha se apaixonado por Sara, a esposa de Abraão. Ou seja, Isaac é uma sombra dentro da Bíblia. É um personagem sombrio. Mas quem vai aparecer é Jacó. Em Gênesis 27, de 1 a 5, Jacó rouba a primogenitura de Esaú. Isso aí é um caso sério, porque ao roubar a primogenitura, ele está repetindo exatamente aquilo que foi feito com Ismael por Isaac. Nós temos aqui um quadrinho, vou mostrar. Aqui está Jacó sendo abençoado por Isaac. O velho é Isaac, o jovem é Jacó, e a mãe foi quem urdiu tudo. Então aqui nós temos a mãe, Rebeca, Abraão, Isaac e Jacó. Isaac casou com Rebeca e Jacó com Raquel. Então aqui é Rebeca. Rebeca é quem urde todo o plano e manda que Isaac tome a primogenitura, que Jacó tome a primogenitura de Esaú. O livro é grande. Então aqui está Jacó, velho e cego. Aqui nós temos Isaac sendo levado pela mão da mãe para roubar a primogenitura de Esaú, que era o primogênito, assim como Israel, acontece a repetição. Então você vê que a Bíblia é toda cheia de tortuosidade. E coitado do Jacó, abençoa Isaac. Isaac abençoa Jacó.
Assim Jacó rouba a primogenitura de Esaú, Edom, que é o primogênito, nasceu primeiro do que ele. Acontece a repetição de Ismael e Jacó. Muito bem, continuemos. Mais tarde, talvez devido a essa covardia, ele foge para Labão, o tio dele. A mãe diz: fuja, vá para casa seu tio Labão, e lá você vai encontrar proteção. E ele foge. De Malicuia, aqui está dizendo a mãe dele a ele, ó. Então Raquel aqui diz, ó, amarra, bota choque, maracatu e baião, bota girimum com farinha, água, carne seca, se manda para a casa do Labão. Porque quando Esaú souber o que aconteceu, isso aqui vai te matar. Ela é quem planeja tudo. Rebeca. A minha terra Rebeca é o nome desse instrumento musical. E ele foge. Ele foge porque ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele roubou a primogenitura do irmão. A bênção de Isaac é para Jacó. Devia ser para Esaú. Então Rebeca faz com que Isaac engane Jacó, que está cego e velho, e esse engano, urdido por ela, faz com que, então, Esaú seja enganado como Ismael, e rejeitado, e Jacó torna-se o herdeiro da promessa. Tudo atravessado. Quem urdiu isso foi Rebeca, a esposa de Isaac. Então Jacó agora passa a ser realmente o descendente de Abraão. Em vez de Isaac, então Jacó. Isaac não aparece em nada, é uma sombra, é um fantasma. Mas Jacó sim, vai ter uma história. Primeiro, rouba a primogenitura do irmão. Segundo, foge para a casa do tio Labão. Lá ele estará salvo. Depois aparece uma coisa interessante. Muito, muito interessante. Ele fica rico, trabalhando com o tio. Fica muito, muito, muito rico. E tem milhares de ovelhas. Ó, o rebanho de ovelha com morada. Aqui nós temos dois rebanhos. Um rebanho comparado do tio Labão e um rebanho comparado com o dele. O dele é maior. As ovelhas são mais gordas. Ó, a de Labão, aqui, ó, Labão está aqui. Então, as ovelhas são menores. E aqui a de Jacó, que está com uma aura na cabeça, que é um santo. E as ovelhas são maiores. Então, ele recebe a bênção de Deus, apesar de ser um moleque. Apesar de ser feito uma grande sacanagem. Mas acontece. Essa é a Bíblia. Bem, continuemos. De repente, aparece uma coisa estranha. Jacó luta com um anjo. Ou seja, depois de rico, casado com duas mulheres, Lia e Raquel, ele decide voltar para a terra de Canaã. Mas tem medo de Esaú, Edom. Ele vai me matar. Ele manda presentes para Esaú e vem vindo. Mandando presentes e vem vindo. Mandando presentes e vem vindo. Em determinado momento, chega ao rio Jaboque, que é o limite das terras de Labão com Esaú. E aí tem medo. Aí ele acampa e diz: não vou atravessar, Esaú vai me matar. Então ele estava consciente da culpa dele e do erro que era transgredir a lei patriarcal. Aí aparece um anjo, esse anjo provavelmente é José, que faz com que ele tenha coragem. Então luta com ele. Aqui nós temos dois quadros, mostrando em todos os dois a luta de Jacó com Javé. Então, ninguém sabe exatamente o nome desse anjo. Mas aqui está, Jacó agarrado com o anjo, lutando com ele. Não se sabe porquê. O anjo chega, pega ele e dá uns sopapos. E ele aí revida e os dois se agarram e lutam até a madrugada. Quando chega a madrugada, o anjo diz: solta-me, porque eu não posso ver a luz. Estranho, né? Um anjo que não pode ver a luz é Satanás. Mas
os exegetas não sabem explicar essa passagem. Nenhum exegeta explica porque esse anjo de Deus que abençoa Jacó não pode ver a luz. Larga-me, porque eu tenho que sair. E aí Jacó diz, não te largarei enquanto não me disseres teu nome. Aí o anjo diz, meu nome não saberás. Por quê? Mas o teu vai ser diferente. Isso leremos em Gênesis, capítulo 32, versículos 23 e 30. Aí, depois dessa luta, Deus muda o nome de Jacó para Israel, no hebraico Ishva-Ra-El, que dá Shiva, Ra e El. Shiva, o panteão hindu, Ra, o panteão egípcio, El, o panteão semita. Isso quem dá o Marquês de Santíssimo da Aureísmo. Então não é somente Israel, minha gente. O nome completo é Ishva-Ra-El. Ishva, tanto da Yeshua, se você quiser, Ishva com W, Ishva, basta um pequeno desvio, em vez de ler Ishva, ler Ishua, você tem Yeshua. Mas se você inverter a sílaba, Ishva, você tem Shiva. Então, tanto aponta para Yeshua, Ishva, quanto aponta para Shiva. Você pode escolher. Se for cristão, então Yeshua. Se não for cristão, então Shiva. Então seria assim, a mudança de nome ter uma função muito grande. Ou seja, Israel é na verdade um nome simbólico, vai simbolizar 3 grandes culturas. A hindu, que Goswami, que é físico quântico, diz, a física quântica tem encontrado o maior respaldo possível no panteão hindu de tudo aquilo que ela descobriu. Os hindus já sabiam. Não sei primeiro dele, mas é Amit Goswami. Então veja, por isso Shiva, simbolizando que aquele povo tinha segredos que Amit Goswami vai dizer. A física quântica está se abeberando no panteão hindu de Shiva para poder ter coisas descobertas que ela tem feito. Por isso, Ishva, mas pode ser Yeshua. Ra, o Egito. Não precisa dizer a vocês que é o Egito. As pirâmides, a esfinge, os templos de Tebas, Karnak, Luxor, Heliópolis, em suma. Ra e El, que é o panteão semita, que vai nos dar Jesus Cristo. Então seria assim, o nome de Israel seria um símbolo, mostrando que um dia essas 3 culturas tomarão conta do mundo. A hindu, a egípcia e a semita. Portanto, isso é do Marquês Santíssimo da Aureísmo. Tá? Ele é quem faz essa tradução. Não é Israel, é Ishva-Ra-El. E aí está decifrado, não. Está proposto aí um segredo para vocês. Né? Então, quem quiser, pesquise. E aí, o nome, então, de Jacó muda. Não deixa de ser Jacó, que agarra calcanhar, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, e passa a ser Israel, ou Israel. Vamos pular. História de José a Moisés. Nós vamos ver agora que José, então, é um personagem que é bisneto de Abraão e é vendido pelos irmãos aos ismaelitas. Veja, agora Ismael volta, mas ele não tá brigando. É uma caravana que vende escravos. Então não tem nada a ver com Jacó. Só que os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, então pegam José, que é o mais novo, e vende aos ismaelitas, que o levam para o Egito, e ele fica cativo, é vendido a Potifar, que é para sacerdote ou general do faraó. Dependendo da versão, uns aparecem como sacerdote, Potifar, e outro como general. De qualquer forma, José é vendido pelos irmãos, olha que maravilha, né? A
Potifar. Já temos aí Javé. El Shaddai já sumiu do mapa. Então, os 11 irmãos eram 12, filhos de Jacó eram 12 tribos, e então eles vendem o irmão mais novo, uma caravana de ismaelitas, o texto é claro, ou seja, os ismaelitas são mercadores, pelo menos alguns deles, outros caçadores. E, enquanto isso, estão levando a vida normal, caçando, vivendo nas tendas, nômades. Outro grupo se torna mercador e, passando por uma terra, oferecem a ele um jovem amarrado e dizem: compre esse jovem e leve ele para onde você vai. Os ismaelitas levam ele para o Egito e lá no Egito acontece uma coisa notável. A história de José e Moisés. Em Gênesis 37, de 1 a 4, 18, 28, Gênesis 37, 1 a 4 e de 18 a 38, então o faraó tem um sonho. E ele propõe esse sonho aos adivinhos dele, os adivinhos não sabem. Então, em Gênesis 41, de 1 a 6, e 26 e 25 tem 6. Ou seja, estamos em Gênesis 37, tá? De 1 a 4 e de 18 a 28, dá um pulo. 37 de 1 a 4, pula para 18, 28, leiam. Gênesis 41, de 1 a 6, pulem 25 a 36. Então, o faraó tem um sonho, 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As magras comem as gordas. 7 espigas de trigo boas, cheias, e 7 espigas de trigo mirrada. E o faraó não tem sossego. Alguém quer trazer esse sonho. Ele sente que é muito importante. Então, o companheiro dele diz: na cadeia tem um homem, na prisão tem um homem chamado José, que profetizou, precisando meu sonho, que eu, o seu copeiro, seria libertado. E aqui estou eu. E o seu padeiro seria morto. No dia seguinte, seria um novo enforcado. Então, tem um homem que diz civilizações aí? Tem. Manda vir. José vai. O faraó fica perplexo quando percebe que há um homem culto na cadeia. Por quê? Porque os homens cultos tinham emprego certo. José sabe ler. Primeira coisa que ele pede ao faraó. O faraó conta o sonho e diz: me dá o relatório da cheia do Nilo. O faraó diz o quê? O relatório da cheia do Nilo? Sim, eu quero. O sacerdote trazem. Ele lê. E o faraó perplexo. Espera aí, como é que esse homem foi parar na cadeia? Bom, aí vamos deixar para lá. Nós sabemos que esse aí não interessa o caso. O fato é que José não tinha motivo para a prisão. Era um homem honesto, íntegro, temente a Deus, sabia de situações. A razão que leva ele à prisão, vocês podem depois ler com calma. Então, ele lê a cheia do Nilo e ele aí faz os cálculos e percebe que de tantos em tantos anos o Nilo transborda, enche e fica uma colheita fabulosa. E ocasionalmente não há essas cheias e o Nilo não enche, não transborda e há fome. Ele faz os cálculos e traduz o seu faraó. As 7 vacas magras são um período de fome. As 7 vacas gordas, um período de fartura. Primeiro já a fartura, 7 anos. Depois irá para ser um número simbólico. As vacas magras, que é a escassez. As 7 espigas cheias simbolizam a fartura, mas virão depois das 7 espigas vazias, virão primeiro. Depois virão as 7 espigas vazias, que é a fome. E aí o rei do Egito, o faraó, diz: o que eu devo fazer? E aí José lhe dá o resultado. José diz a ele o que fazer. Meu senhor e rei faraó, vamos fazer o seguinte: durante o tempo da fartura, junte a maior quantidade de trigo que puder.
E depois, no tempo da escassez, então você vai ter os silos, os armazéns cheios de comida. E pega essa comida e vai agora negociar, vender e comer. O faraó adora a proposta e então José se torna vice-rei do Egito. Pronto. Então, assim, José se torna vice-rei do Egito. Né? Então, deixa eu ver se eu estou encontrando aqui. Não estou encontrando. José, vice-rei do Egito. Não estou encontrando. Mas é fácil. Está em Gênesis. Não. Em Gênesis ainda. 41, de 37 a 43. Então, Gênesis 20, 41 a 37. Gênesis 41 a 37. Gênesis 41 a 37. Vamos lá. Gênesis 41. Gênesis 41. Vamos ver se é Gênesis 41. Eu disse que não faria mais isso. Gênesis 41 a 37. Gênesis 6. 28. Não é em Gênesis. Não é em Gênesis. Gênesis. Não é em Gênesis. Deixa eu ver. Deixa eu ir mais adiante aqui. Não. Aqui não é em Gênesis, porque Gênesis 41. Gênesis 41. Não estou encontrando aqui. Levítico. Já passou a Gênesis. Gênesis 41 a 37. Vamos voltar de novo. É importante porque o faraó do Egito, ou seja, que tem todo esse império é verdadeiro, o império egípcio, vai fazer José vice-rei do Egito. O Egito está aqui. José vai ser vice-rei do Egito. Traduzindo o sonho de Faraó, dizendo: junta o que o Nilo der no tempo da fartura. Junta e faz armazéns e silos. E depois coloca um administrador para que possa, no tempo da escassez, administrar isso. Eu falo disso. Que outro homem poderia ser melhor administrador do que você? Mas eu não estou encontrando aqui. 41. Aqui estou em Êxodo. Gênesis. Seria 41. Aqui estamos Jacó. 35, 37, 39, 41. Então, acho que encontrei. Então tem assim. Que o faraó, agindo, institua funcionários, Gênesis 41, 34. Que o faraó, agindo, institua funcionários no país, tome a quinta parte do produto da terra do Egito durante os 7 anos de abundância. Que eles reúnam todos os vídeos desses anos bons que virão, armazenem o trigo sob a autoridade do faraó e guardem nas cidades. Esses víveres servirão de reserva para o país quando chegar aos 7 anos de fome. Deste modo, a terra do Egito não será exterminada. O faraó ficou surpreso e muito satisfeito com o conselho de José. Então disse a todos os seus ministros: poderão por acaso encontrar um homem como esse? Nele está o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José, tirou o anel do dedo, colocou nele, tinha 2 anéis, do alto e do achagito, colocou do achagito na mão dele e disse assim: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Será o administrador do meu palácio, de todo o povo, e todo mundo obedecerá às suas ordens. Só eu e o meu trono serei maior do que você. Faraó continuou: veja, eu coloco você à frente de todo o país. Então Faraó tirou um anel da mão, o seu selo, colocou o nome de José, vestiu-o com roupa de linho fino
colocou no pescoço colar de ouro. Depois fez José subir sobre o melhor carro que havia depois do seu e proclamar à sua frente: de joelhos, de joelhos, de joelhos. Assim eles adoravam, né? José não podia fazer nada. Para ele era proibido. E assim José foi colocado à frente de todo o Egito. Pronto. O faraó repetiu, quando José voltou da sua caminhada, do seu carro: eu sou faraó, mas sem a sua permissão, ninguém erguerá a mão ou pé em todo o Egito. E faraó deu o nome de José Safonato-Paneá. E ele lhe deu uma mulher chamada Sinete, filha de Potifar, sacerdote de On. Então aqui é Potifar, nessa versão. José saiu para fazer aquilo que lhe cabia, administrar o Egito, porque viria a cheia do Nilo. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó. Quando Jesus começou seu ministério, também tinha 30 anos, curiosamente. Rei do Egito, José deixou a presença do faraó, percorreu toda a terra do Egito. Aí vem a abundância, aí vem depois a fome, e José, então, é o encarregado, vou marcar, tá? Eu desmarquei, não sei porquê. Agora vou marcar. Então, nos anos da abundância, José, então, administra tudo e o faraó percebe que José é o homem indicado. E José vai ficar no Egito, mas acontece que vai suceder algo notável. José morre. E depois de algum tempo, ele deixa ser vice-rei. Aí nasce uma criança chamada Moisés. Êxodo 2, de 1 a 10, e de 23 a 25. Êxodo 3, de 1 a 10. Nasce Moisés. Nascimento de Moisés. Livro do Êxodo, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Depois pula para 23, versículo 23 e 25. Depois Êxodo 3, de 1 a 10. Leiam. Agora vem da libertação ao genocídio. Moisés é genocida. O Deus dele é Javé. Então, capítulo 3, 13 a 17. Nascimento de Moisés. Vamos ver agora. Êxodo. É um outro livro, saímos do Gênesis. Vamos para o Êxodo. Livro do Êxodo. Né? Livro do Êxodo. Gênesis. Então, Êxodo. Êxodo. Capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Esse é o mapa onde José reina. Reina. Vice-rei do faraó do Egito. É verdadeiro. Não é como aquele outro que eu mostrei a vocês que é falso. Né? Então, Êxodo 3, 13 a 17. Êxodo 3, 13 a 17. Êxodo 3, 13 a 17. 13 a 17. Êxodo 3. Moisés está pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, sumo sacerdote de Madiã. Levou as ovelhas dentro do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Então viu Deus. Numa sarça ardente, um anjo lhe disse: não se aproxime. Então Moisés perguntou: quem és? Eu sou Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, a Isaac e Jacó. Jamais me apresentei a eles como Javé. Meu nome é El Shaddai. Mas você dirá que eu sou Javé. Aqui está uma questão: dois deuses com o mesmo nome ou dois deuses diferentes? Aí fica a questão de vocês. E aí disse: vi a miséria do meu povo e por isso desci para libertá-lo. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Projeto de libertação. Decidi dar a vocês para a terra dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, para uma terra onde corre leite e mel. Pronto.
decidir a vocês a terra dos outros, como hoje. Tem gente entrando na terra dos outros à vontade. A promessa está aqui. É Êxodo 3. Êxodo 3. Êxodo 3. Me encontrei ali. 13 a 17. E Êxodo 6, de 1 a 4. Vamos ao 6. Só virar a página. Deus falou a Moisés: eu sou Javé. É o Deus sanguinário. Não serve ao Shaddai. Apareci a Abraão, Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai. Mas a eles não dei conhecer meu nome Javé. Mas se você ver na tradução no original, está escrito Javé. Elohim Javé. Também estabeleci minha aliança com eles. Vou lhes dar a terra de Canaã, a terra que residiam como imigrantes. E aí, Moisés comunicou isso aos filhos de Israel, não fizeram caso. Mas Javé disse a Moisés: vá e diga aos filhos de Israel: cumprirei o meu país, cumprirei a minha promessa. E aí, qual é a promessa? A promessa é Gênesis 7. Javé diz a Moisés: veja, eu faço você como um Deus para o faraó, e seu irmão Arão será seu profeta. E aí, o que é que acontece? Acontece a primeira barbaridade. Na Páscoa, acontece a primeira barbaridade. À meia-noite, Javé feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que ia suceder no trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e até o primogênito dos animais. No meio da noite, feriu, quer dizer, matou, viu? No meio da noite, o faraó levantou-se com todos os seus ministros, todos os seus generais, e houve um grande clamor no Egito, pois não havia caso não houvesse um morto. Começou o genocídio. De noite ainda, o faraó chamou Moisés e Arão e disse: levem-se daqui do meio do meu povo. Mas Moisés vai. Então, perdendo o primogênito, ele acha que venceu o faraó. Começou o genocídio. Ele vai. Aí nós vamos agora à questão das águas em que o faraó morre. Né? A travessia para a liberdade. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Javé fez o mar se retirar como um forte vento oriental que soprou a noite inteira. O mar ficou seco, as águas se dividiram em duas. Os filhos de Israel entraram pelo mar a pé enxuto. As águas formaram duas muralhas, uma à direita e outra à esquerda. Êxodo 14, 21. Na perseguição, os egípcios entraram atrás deles com todos os cavalos de Faraó, seu exército, carros e cavaleiros. De madrugada, Javé olhou da coluna de fogo, da nuvem, viu que os judeus já estavam no acampamento, do outro lado. Então, os egípcios disseram: estamos em dificuldades, porque os judeus já chegaram ao outro lado. A roda dos carros emperrou, e Javé olhou da coluna de fogo na nuvem, viu acampamentos egípcios, provocou uma grande confusão no acampamento. Emperrou a roda dos carros, fazendo com dificuldade. Então eles disseram: vamos fugir, porque Javé combate a favor deles. Javé disse a Moisés: estenda novamente a mão sobre o mar, e as águas saltarão sobre os egípcios, sua carne e seu carro. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e de manhã ele se voltou ao seu leito, batendo as duas paredes uma contra a outra. Os egípcios, ao fugir, foram ao encontro do mar. Javé atirou no meio do mar. As águas voltaram, cobrindo os carros e o cavaleiro de todo o exército de Faraó, matando-os assim. Nem um deles escapou. Ou seja, mata primeiro o primogênito do Faraó, agora mata todo o exército. Esse é Javé dos exércitos. Os filhos de Israel, porém, passaram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas se erguiam em forma de muralha, à direita e à esquerda.
Nesse dia Javé salvou Israel das mãos dos egípcios. Israel viu os cadáveres dos egípcios à beira-mar. Os cadáveres. E viu a mão forte com que Javé atuou contra o Egito. É esse Deus que está em ação hoje, fazendo peste, fome e guerra, e fazendo invasões de países contra países. Bem, deixaremos agora um novo líder substituir Moisés. Esse líder vai ser Josué. O livro de Josué. Então Josué vai ser um novo líder. É preciso compreender isso, porque Josué, o trabalho de Josué foi consumado pela invasão da Palestina pelos judeus sionistas, né, que vamos dizer, obedecer às ordens do Barão do Rothschild. Mas começamos aqui. Não poderemos compreender nem Davi, a conquista de Davi, não podemos compreender a invasão da Palestina, 1945 e 47, sem compreender Josué. Vai ficar para outro capítulo. Então, um Deus genocida e cruel. Javé. Então, não tem nada a ver com El Shaddai. Nada. Nada de nada. Aqui, a prova final. O J diz: faz parte do caráter desse Deus Javé que ele exige a totalidade daquele que sou eu. Toma posse completa daquele a quem dirige. O pobre Isaac, a quase vítima da possessividade de Javé, está longe de ser uma criança na episódio da Akedah. A tradição chama assim. Com 37 anos, permanecerá para sempre uma criança com o medo infantil de Javé. Pronto. Então, ele diz aqui. Então, o pelado Jacó, que toma a primogenitura de Esaú, então, certamente, essa Akedah é aumentada, né? E a imerecida aprovação de Isaac está sentada em sua desconcertada pergunta: onde está o cordeiro para o sacrifício? A ironia mais profunda aqui é uma prova indicação de que essa história não era uma história, não existiu. Esse sacrifício seria vamos dizer assim, uma repugnância ao escritor judeu que assim colocou, como seria horrível se Abraão voltasse a Ur dos Caldeus. Então, era para dar uma lição. Portanto, o autor na narrativa que está naquele quadro tinha um motivo. Como seria horrível se Abraão estivesse vivendo ainda na terra de Ur dos Caldeus. Josué, pelo contrário, vamos começar com ele. Josué vai fazer o maior genocídio da história. Será o nosso próximo capítulo. Com Josué, capítulo 1,5, capítulo 1, de 5 a 12 e até 18. Josué vai matar todo mundo pela frente. E aí nós vamos entender como é o genocídio. Começa já com o primogênito do faraó. Depois complementa-se quando os 10 faraós são afogados no Mar Vermelho. Agora Josué vai fazer o resto. O Moisés manda: mate os heteus, amorreus, jebuseus, os amalequitas e todos. Essa terra será nossa, porque Javé me prometeu. Javé, ali tem uma parte que diz que foi Moisés que prometeu. Vamos ver isso no próximo capítulo, no próximo vídeo. Vamos. É preciso, minha gente, desculpem, viu? É preciso entender isto para agora depois entrar em Davi e depois compreender porque aqui Javé é quem serve a Moisés. Shaddai não serve. Shaddai é pacífico. Javé serve para Josué, porque Javé é sanguinolento, é sanguinário, é cruel. Shaddai não serve para Josué. Então, por isso o nome de Shaddai desaparece e surge Javé. Tá certo? Compreenderam bem? Agora, Davi também vai ter como Deus Javé, por isso vai ser guerreiro. Isso vai ficar agora para outra história, né? Josué e Davi vão fazer juntos. Até o próximo. Então, muito obrigado. O vídeo ficou longo, mas não tinha outro jeito. Tá bem? Assim nós estamos vendo os antecedentes e estamos tendo uma noção agora geral. Próximo, Josué e Davi.